amores, seres infinitos. Estou aqui com vocês para nossa quinta live. Eu acabei de fazer, estava dando um curso de barras de axis. Estou aqui apaixonada, com a cabeça ainda pensando muito em axis, mas eu vim aqui falar desse projeto lindo, que eu amo tanto, que é meu projeto de coração, que não é mais um projeto, que é uma imersão, que vai ter nesse sábado agora, dia 25, das 9 às 19, chamado Detox de Vida. É um projeto que você olha para todos os aspectos da sua vida, né? Todos os aspectos da sua vida. E, gente, é muito legal, porque hoje mesmo caiu mais um insight de padrões que a gente repete, né? Para honrar os nossos pais, coisas que eu já falei aqui. E que nesse projeto lindo e maravilhoso, nessa imersão linda e maravilhosa, a gente vai olhar para todos esses aspectos. E a última parte deles, que eu ia falar, era os históricos de vida, né? Então, Jung dizia que a gente tem setênios, né? Setênios, né, são as fases de mudança da vida. Essa geraçãozinha cristal aí, toda ela já entra em sextênios, que é a cada 6 anos uma mudança, mas a maioria das pessoas tem setênios, que são mudanças de vidas a cada 7 anos. E Jung traduzia que os primeiros 7 anos é o pai, é a mãe, né? Até os 7 anos a gente totalmente conectado mãe, a mãe é o nosso, todos os aspectos, e como eu já disse aqui, mãe significa vida, né? Então a gente começa a entender o que é a nossa vida a partir da nossa mãe. O segundo setênio, dos 7 aos 14, é o pai. Então é quem tá pra gente no mundo, quem vai proteger a gente no mundo, como a gente tá protegido, amparado, tem muitas questões de dinheiro nesse setênio, como o dinheiro vem, se o dinheiro vem fácil, se o dinheiro vem difícil, como é que ele deve ser conquistado. Depois, o terceiro setênio, que é dos 14 a 21, qual é o tamanho do mundo, minhas relações com o mundo, né? Qual é o tamanho desse mundo? E é por isso que o adolescente ele quer ir buscar, ele quer descobrir, ele quer se expandir, ele quer se conectar, muda de opinião, de turma a todo instante. O quarto setênio, que é dos 21 aos 28, ele vai falar das nossas relações com o mundo, né? Nossas relações com o mundo e com a vida. Então a gente vai para a faculdade, a gente vai para os relacionamentos, para o emprego, a gente vai se relacionar com os mundos. E até os 28 anos, Jung defendia que a gente não tinha personalidade, que a nossa personalidade era esculpida, né, por uma identidade acumulativa, e que, na verdade, a gente, por volta dos 27, 28, ia ter uma crise de identidade, a gente ia romper essas barreiras como uma colcha de retalho, uma explosão, e até os 30 anos a gente vai se reconstruindo, se esculpindo de novo com isso é meu, isso não é meu, isso eu quero, isso eu não quero. E aí a gente começa o último setênio, que Jung defendia, que é dos 28 aos 35. Quem sou eu? Isso é uma das coisas mais simples que eu vejo sobre os nossos históricos de vida. É uma profundidade muito grande, mas ele é muito simples. Porque no meio desses setênios, a gente tem que se enquadrar, ser aceito em escola, em compromissos, em responsabilidades, em o que os nossos pais nos esperam, em como a gente se posiciona no mundo. E a gente vai tentando se enquadrar, a gente vai tentando ser aceito, a gente vai criando muitas expectativas, a gente vai acumulando as nossas experiências, né? E a partir disso é que entra toda essa construção, desconstrução de nós mesmos, em que a gente deixa de ser nós mesmos para ser o que os outros esperam, para pertencer a este mundo, para lidar com as questões.
Então, o nosso histórico de vida, a gente tem muitas questões sobre. A gente tem muitos fragmentos de alma, a gente tem muitas rachaduras nas nossas almas. A gente tem muitas questões que a gente fica presa. Por exemplo, eu fiz um exercício no final do ano passado que foi muito legal, que era um aspecto que eu achei que eu já estava bem resolvida e eu descobri que eu não estava, que é as nossas profissões. Eu tenho muitas profissões. Então, a gente fica honrando essas profissões, né? A gente fica presa. Eu estava falando com uma amiga agora que é terapeuta também, e eu estava falando para ela o quanto ela não percebe, porque ela é viúva e ela já, quando ele morreu, ela já estava em vias de se separar, mas ela continua casada, ela continua ali presa com ele energeticamente. Ela não consegue dar espaço para outras coisas na vida dela porque ela ainda está presa naquilo. O nosso dinheiro, gente, quantos pontos de vista a gente compra sobre dinheiro? Sobre o que os nossos pais pensavam sobre dinheiro, sobre emprego, sobre conquistas, sobre o que é vida e sobre o que é religião. Então a gente tem muitos pontos de vista que a gente vai comprando e que isso nos limitam demais como pessoa, que a gente nem sabe se é o que a gente acredita de verdade, mas que a gente adota como nosso, né? Então, são tantas coisas que acontecem no histórico da nossa vida, que eu falei aqui muitos nas outras lives, né? Que hoje é a quinta live. Então, eu falei de ancestralidade, eu falei de vidas passadas, eu falei de nascimento, de fecundação, e no final todos eu falei que era muito importante, né? Mas, gente, o quanto a gente está carregando coisas que não são nossas, né? E aí, nesse processo que eu fiz no final do ano passado, foi muito interessante, porque eu estava com uma questão muito boba no meu dia a dia, que era sobre a publicidade aqui do Yaskin, que eu não achava quem fazia. Eu contratei uma agência, mas no final não ficou igual. Eu contratei uma pessoa, mas ela não fazia do jeito que eu queria. Aí quando eu achei uma pessoa que fazia para mim, ela não pôde mais. E aí, isso me tomava muito tempo e eu gosto muito de fazer. Gostava mesmo, tenho muito prazer de fazer, mas isso me tomava muito tempo e eu estava perdendo muito tempo e energia nessa questão e não estava focando no que era importante de verdade. E aí, nesses exercícios, eu fui buscar que eu queria ser publicitária. E aí, eu fiz 9 meses de faculdade de publicidade. Não chegou um ano. 10 meses, 10 meses. E naquela época, era bem na época do plano Collor, não era do plano Collor, já era um pouquinho mais para frente, mas era uma época muito difícil financeira para o meu pai. Eu lembro de quando eu cheguei para ele, eu passei na faculdade com 17 anos, meu pai acho que não estava preparado emocionalmente. E aí, quando eu falei para ele, pai, eu passei na faculdade, o coitado, em vez de ficar feliz, parece que ele recebeu uma das piores notícias, sabe? Ele parou assim, oi? Aí, e já tinha que pagar um boleto e tudo mais, porque eu passei numa faculdade paga. E meu pai tentou me convencer, filha, não faz faculdade agora, você é muito jovem, não é a hora, né? E aí eu naquela ânsia de ter entrado na faculdade, de fazer publicidade, eu fiz 9 meses e eu vi que não era nada daquilo que eu gostava, que não era nada legal, que o meu pai estava pagando aquela faculdade com muito sacrifício, não era o momento para ele estar me ajudando aqui naquela fase. Eu não tinha condições de pagar sozinha com 17 anos. Enfim, eu saí da faculdade por uma questão de consciência, falei para meu pai, ok. E dali tudo mudou na minha vida, porque eu arrumei um emprego. Depois, quando eu volto a fazer faculdade, eu paguei minha universidade inteira e tudo que veio acontecer posterior disso, né? E aí, nessa vivência que eu fui fazer, que eu me apliquei, né, no ano passado, que eu fui fazer um exercício para mim, eu descobri que eu estava honrando a faculdade.
do meu pai. Para eu poder respeitá-lo, eu estava honrando a faculdade dele. Então, tipo assim, eu joguei o dinheiro dele fora? Não. Não posso ter jogado o dinheiro do meu pai fora. Isso seria, não seria legal com ele. Então, peraí, eu vou honrar essa profissão dela, que eu fiz, de alguma maneira. E muita gente me perguntava, Fabi, você tem uma agência? Eu falava, não, eu sou agência. E eu falava, não, eu sou agência, porque eu sou formada. E eu sou formada em propaganda e marketing também, mas, enfim, não, eu sou agência. E aí eu falei, gente, por que que eu tô presa nessa faculdade? Meu pai já morreu, a faculdade tá paga, eu já larguei, já me formei, já mudei de profissão, porque eu tô presa lá ainda, né? E eu limpei tudo isso. E, gente, arrumei uma pessoa que faz pra mim, as coisas estão funcionando muito bem, tá tudo ótimo. Eu dobrei agora algumas publicidades, porque eu tô fazendo também coisas pra mim, né, pra minha pessoa. E tá tudo certo. E não é mais pesado, não tá mais preso. Parece que depois que eu caiu aquela ficha, sabe? Que eu soltei aquele nozinho, a vida se estendeu. Quantos nós a gente carrega na nossa vida, né? Quantos relacionamentos a gente teve? Eu tive um relacionamento que, por falar nisso, hoje é dia 20, né? Hoje é aniversário desse meu ex, que foi uma pessoa extremamente importante na minha vida e que eu fiquei muito tempo, gente, eu fiquei 10 anos pensando no que podia ter sido, como podia ter sido diferente. Então é muito louco quantas coisas a gente fica preso. Então eu pergunto para vocês, que aspectos vocês ainda não consideraram que estão presos? O ano passado foi um ano de cair muitas fichas para mim. Como eu costumo dizer, cair bigornas, né? Não fichas. E no processo, no curso de coach, no processo de coach que eu fui fazer, no meio dele estava falando a matéria. Eu não sei o que ele pega e fala sobre postura de vida, sobre se posicionar, né, na vida. E na hora eu endireitei minha postura e, bum, veio um flash. E eu lembrei que eu mudei de bairro, de casa, de escola e de amigos aos 9 anos. Ou seja, minha vida mudou totalmente. E quando eu mudei disso, eu tive que me enquadrar. Eu tive que enquadrar demais, né? Sobre o que eu estava criando. Eu tive que me enquadrar naquelas crianças novas e eu sofri muito bullying ali, porque a gente não sabia que era bullying, mas era. Eu tive que enquadrar numa nova escola, eu tive que me enquadrar nas questões que os meus pais estavam passando, porque houve uma moldura. Então, assim, a gente tem várias fases da vida que a gente acha normal, que a gente não nos conta, né? Que a gente não reflete sobre o quanto aquilo pode ter nos impactado. E de repente, num dia que você está com uma super questão no seu momento atual, aquilo cai para você dizendo: nossa, era aquilo lá me mudou. Então eu sou meio polêmica até, né? Porque há alguns conceitos sobre personalidade, sobre identidade, que eu não consigo aceitar. Porque eu acho identidade é ser você mesmo. Mas a gente tem muita dificuldade de saber qual é a nossa identidade. E eu acho que a personalidade, a gente vai se esculpindo para agradar, para aceitar, para se enquadrar, para pertencer, né? Então eu faço essa pergunta para você: o quantos por cento você tem sido você mesmo? Que lugar, que pontos de vista e que situações você está carregando aí em você, no seu corpo, que nem faz mais sentido você ter na sua vida e que você ainda está carregando, né? É muito profundo tudo isso, porque pode ser exatamente o motivo em que você pode ter
aberto mão da sua sorte, de as coisas podiam ter sido eram mais fáceis para você antes e agora são mais difíceis. E claro que você vai justificar que você está mais velho, que as coisas não são mais as mesmas. Mas será que elas não são mais as mesmas? Será que hoje não é mais fácil ou melhor? E de repente você que não está dando espaço para isso, porque você está guardando no Axis, a gente tem um sistema que ele fica lá guardando todos o trauma e o drama da nossa vida, né? Nas barras de Axis, você aprende a ativar esse lugar exatamente para liberar esses traumas e dramas. Então, quanto trauma e drama você está carregando aí e que o seu consciente não está deixando você perceber, mas que eles estão aí na sua vida, né? E são muitas técnicas que a gente usa. Eu acho que a parte que tem mais técnica de toda a imersão é essa parte histórica. Porque a gente tem muita coisa para limpar. Portas da alma, janela do coração, canto do coração, essas memórias que a gente guarda, os chips e os implantes, os fragmentos de alma, os divórcios que a gente tem que fazer. E quantas promessas, juramentos a gente não faz durante ao longo da vida, né? Quantas coisas a gente não vai acrescendo na nossa vida e que vai colocando como uma condição, como uma barreira, que a gente vai comprando como nosso e que nem são, certo? Então, qual é o ponto que você hoje da sua vida mudaria? Se você pudesse voltar na sua história, que ponto você mudaria? Que ponto que você esqueceu de olhar e que pode estar aí te incomodando? Você já contou a sua história sobre você mesmo? Você mudaria alguma coisa dessa história? Você olharia de uma forma diferente para alguns aspectos da sua história de vida? E quando eu digo história, eu não estou dizendo só em um tempo atrás. A sua história de vida foi ontem. A sua história de vida foi ontem. Ontem já foi uma história de vida. Ontem, o seu post no Facebook e no Instagram já é passado. Já é uma história, né? O curso que eu estava dando agora já é uma história. Então, como você tem lidado com a sua história de vida? Você olha para essa história de vida com carinho? Você sabe que uma das coisas que é mais legal a gente fazer é o ponopono para a nossa história de vida. Você já fez o ponopono para o seu antigo emprego? Você já fez o ponopono para a sua antiga profissão? Você já fez o ponopono para o seu antigo relacionamento? E para aquela amiga que quando você tinha 8 anos de idade te magoou? Porque assim, hoje você nem lembra daquela sua amiga que te magoou aos seus 8 anos de idade, mas a sua criança de 8 anos de idade provavelmente ainda está guardando energia. E o seu corpo fica guardando essa energia, guardando essa mágoa, esse ressentimento. E como eu já disse aqui, raiva, ressentimento, rancor, remorso, arrependimento, é tudo trauma, drama, são os maiores inimigos da nossa abundância. O vitimismo, né? Eles nos impedem demais a nossa abundância. Então, a abundância, não no sentido de dinheiro, mas no sentido de você ir para frente. O quanto que você está criando um futuro diferente? O quanto a sua vida não vem repetindo as mesmas questões do passado, né? Na sua vida, acontece, esse é um ponto-chave da imersão que eu coloco. Na sua vida, acontecem muitos momentos repetitivos, muitas situações repetitivas, ou pessoas com características muito repetitivas? Isso pode ser porque o seu corpo está guardando remorso, rancores, raiva, arrependimento. Ele fica ali prendendo essa energia, né? Então, nessa jornada, nessa imersão linda, chamada Detox de Vida, nós vamos olhar todas essas questões. Gente, é minucioso,
sabe? É partezinha por partezinha. Falar com a sua criança interior, falar com o seu eu do passado, perguntar para ele que ele está ressentido, olhar para todos os aspectos da sua vida, para todas as situações, sabe? O que que você sentia na época da sua escola? Como você se sentia na época da sua escola? Se sentia aceito? Se sentia incluso? Você era uma das pessoas mais influentes? Ou você era a pessoa que vive no canto? Ou aquela que tanto faz, tanto fez, que era boa aluna e estava lá por estar? Porque, gente, é muito engraçado. Eu participei de uma escola de pequena em que não tinha nada demais. Aí eu fui para uma outra escola em que eu achei que eu ia ser super aceita e eu fui muito excluída. E aí quando eu fui para outra escola, para o colegial, eu era a pessoa mais, uma das mais, sei lá, influentes, talvez mais terríveis. Então, o que é escola para mim, né? O que é escola para mim? Como eu vejo essa situação? E empregos? Eu tive tantas profissões, né? Então, como eu vejo as minhas profissões? E amigos que foram e vieram né, e se foram? Como eu vejo cada um deles? Alguns deles deixaram um pedacinho deles aqui ainda? Estou pronta para me libertar, né? Sem falar, né, gente, que a gente tem abortos, a gente tem perdas, como perdas de parentes, a gente tem desilusão, alguns acontecimentos, como assaltos, desemprego, né, ser mandado embora. Então, todos esses aspectos hoje podem estar aí travando sua vida. E nesse sábado, das 9 às 19, passaremos 10 horas, com o almoço incluso, mergulhando neste olhar muito profundo, sabe? Sobre o ser. Mergulhando muito profundamente sobre todos os aspectos da sua vida e te libertando para você ser cada vez mais você mesmo. É uma imersão de muito amor. Para quem assistiu as lives, tem R$ 100 de descontos. É um valor bem promocional para você olhar para tudo, né? E ter uma sessão maravilhosa. Você vai passar o dia inteiro comigo. Eram apenas 10 vagas, restam pouquíssimas vagas ainda. Pouquíssimas vagas ainda, em que eu vou estar olhando para cada aspecto da sua vida, cada partezinha do seu ser, e a gente vai estar fazendo um faxinão aí na sua vida. Tá pronto? Você se permite olhar? Eu acho que mais do que perguntar se você tá pronto para mandar embora, eu acho que é interessante você estar pronto para olhar para todos esses aspectos, né? Como seria você se permitir olhar para todos esses aspectos, ter todos esses aspectos nessa curados, né? Trabalhados dentro de você e dissipados. Olhar com muito amor para cada um desses aspectos, reconhecer que eles existem, sabe? Ser grato por tudo que eles te trouxeram até aqui, mas a partir de então você viver um outro eu, livre, empoderado, sendo você mesmo. Então, essa é a minha última live, que eu fiz com muito amor para vocês, trazendo essa contribuição para vocês olharem para os aspectos da vida. São muitos, muitos outros aspectos, são acho que 30 e poucos aspectos da vida que eu listei. São muitos processos trabalhados com todas as ferramentas que eu já estudei
estudo, já trabalhei. Estou sempre trazendo coisas novas, então esse detox agora vai ter mais coisas novas aí para essa imersão. E essa é a oportunidade, né? Não tem data de remarque, é só agora dia 25 mesmo. Como seria você estar comigo nessa oportunidade, né, de você criar tudo isso. Muito bem, espero que vocês tenham gostado desses 5 dias de lives. Hoje é só meia horinha também. Vocês podem me escrever mais o que vocês querem. Encerramos. Quarta-feira eu volto com outra live para vocês às 9 horas. Essa live agora é sobre dinheiro, né? Que vocês me pediram também. Então falaremos de dinheiro. Quarta-feira às 9 horas estarei aqui trazendo essa ferramenta. E eu espero lhe vê-lo no sábado, aqui nessa imersão maravilhosa do Detox da Vida, que tem todas as técnicas que eu já estudei, que eu já trabalhei, uma super imersão, uma mega sessão comigo, olhando todos os aspectos do seu ser. Como seria você entrar, assumir essa autorresponsabilidade sobre a sua vida e assumir o volante da sua vida para guiar ela para um caminho muito além, certo? Espero que eu tenha contribuído na vida de cada um de vocês. Uma semana abençoadíssima, que estamos aí na lua de Vesak, que traz exatamente energia melhor não haveria, trazendo luz às nossas sombras, às nossas questões, às nossas gavetas que a gente fica guardando, para poder ensolarar e a gente ser todo ser divino que habita na gente. Beijo enorme, uma linda, azulzíssima noite para vocês.